nós vamos estudar nesses próximos domingos sobre os conflitos que acontecem quando nós não deixamos Deus trabalhar na nossa alma. Muitas coisas acontecem com a gente, atrapalham o nosso espiritual, porque a nossa alma está ferida, a nossa alma está distante daquilo que Deus fez para que a gente venha a ser. Então nós precisamos, em nome de Jesus, abrir o nosso coração e sermos tratados por Deus. Isso requer, sabe o quê? Disposição. Eu hoje, quando cheguei aqui, comentei com a Ivone uma coisa que eu vi, foi ontem, uma frase que aqueceu o meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Tem também a ver com estudo, um depoimento de uma senhora de 103 anos, que foi sobrevivente do Holocausto, né, de Auschwitz, que era um campo de concentração. E ela só falou assim no depoimento dela: eu escolhi viver. Lindo, ela perdeu os filhos, o marido, a família, só sobrou ela e a sobrinha. E a sobrinha em todo o tempo dizia para ela assim: vamos nos jogar de encontro às cercas eletrificadas, que a gente para o nosso sofrimento e a gente morre. E ela dizia: não, eu conheço Deus e eu escolhi viver. A vida é um dom de Deus. Então que a gente venha escolher viver e viver para o Senhor e viver no Senhor. Amém? Amém? Então nós vamos aqui ler o capítulo de Gênesis 38 e desse capítulo nós vamos tirar várias lições para a nossa vida. Nós vamos falar acerca de uma estrutura familiar que teve algumas deformidades e isso afetou, né, a vida das pessoas, e hoje em dia não é diferente, né? Na nossa família, a família é o nosso primeiro chamado, é o nosso primeiro ministério, é onde Deus quer tratar conosco, é dentro da nossa família, e nós temos que ser bênção para a nossa família. A família é um projeto de Deus. Deus, ele instituiu o casamento para a formação de uma família. Quando esse processo fica deformado, tudo que vem depois vai ficando comprometido. Mas o nosso Deus é um Deus de restauração, é um Deus de recomeço, é um Deus que faz tudo novo todos os dias, desde que nós venhamos a nos posicionarmos. Então nós vamos ler, eu vou ler aqui na tradução da Bíblia Viva, né? Vamos aqui em Gênesis capítulo 38, para a gente poder entender o que a gente vai falar. Então diz assim: nessa época Judá saiu de casa e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Judá era filho de Jacó, tá bem? Judá era filho de Jacó. Lembra, Jacó casou, teve 2 mulheres, né? E aí ele teve 12 filhos, da onde formou toda a nação de Israel. Teve 13, na verdade, né? Teve uma menina chamada Diná. E ele, por que ele saiu de casa e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira? Ele saiu do meio da sua casa. Nós vamos ver por que ele tomou essa decisão erradamente. Foi viver para um povo, no meio de um povo pagão. Ali Judá conheceu a filha do cananeu Sua e casou-se e teve relações com ela. Ou seja, ele se misturou com um povo pagão, que era uma coisa que Deus tinha dito para que não fizesse, né? Vamos seguir. Ela engravidou e deu à luz a um filho, o pai chamou de Engravidou de novo e deu à luz a um filho e deu o nome de Onã. Então ele teve 2 filhos com uma mulher cananeia, uma mulher estranha, e Onã. Guardaram esse nome? Ela deu ainda à luz a um terceiro filho e chamou de Selá, quando morava em Quizib. Quando o filho mais velho cresceu, Judá arranjou um casamento para ele com uma mulher chamada Tamar. Então, o primogênito dele era Então, ele se casou com uma mulher Tamar, que também era cananeia. O filho mais velho de Judá, porém, levava uma vida perversa aos olhos do Senhor, e o Senhor mesmo o fez morrer. O que seria uma vida perversa? Né? A impiedade é uma coisa, iniquidade é outra coisa. A iniquidade são os nossos pecados. Quando a gente tem impiedade, é uma cadeia de iniquidade.
É uma cadeia contínua que vai cada vez piorando. Lembra na época do dilúvio, quando o pecado foi se multiplicando, até que chegou que Deus destruiu tudo e recomeçou? E nós estamos vivendo esses tempos hoje, né? Cada vez mais a gente vê a deformação, né, da sociedade, a deformação do casamento, a deformação das relações, o certo é errado, o errado é certo, e as pessoas, muitas pessoas que se dizem cristãos estão aceitando essa deformação fora da lei moral da Bíblia, né? Na palavra de Deus a gente tem a lei moral e a lei civil. O que seria a lei civil? É as regras da nossa sociedade. Por exemplo, aqui no Brasil é proibido casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em alguns países isso é permitido. Aqui é proibido o aborto, mas em alguns países é permitido o aborto. Isso é uma lei civil. É permitido fazer aborto? As pessoas dizem, mas se a lei permite, eu vou fazer. Mas é moral isso? É imoral. Isso é contra o que diz a palavra de Deus. Então, essa cadeia de iniquidade foi se perpetuando e vai trazendo perversidade. A perversão é uma deformação da identidade para a qual Deus nos criou, para sermos imagem e semelhança dele. Então, nós vemos essa cadeia se multiplicando. E aqui, naquele tempo, já tinha. E Deus o matou. A Bíblia diz, em outras versões, que Deus o matou, o filho dele. Vamos seguindo. Então Judá disse, versículo 8. Então Judá disse a Onã, irmão de Er, case com a mulher do seu irmão e cumpra as suas obrigações de cunhado, para que seu irmão tenha descendentes por seu intermédio. Na verdade, ele está querendo aplicar uma regra, uma lei, que era uma lei lá da nação de Israel, que era a lei do levirato. Quando uma pessoa morria, a outra pessoa casava, né, no caso o irmão, né? E aí para suscitar descendência. Por quê? Porque eles esperavam o Messias. Tanto é que as tribos não podiam se misturar. Então eles queriam que a família e o nome da família perpetuasse. O quão é importante o nome que a gente carrega. Hoje a gente carrega o nome e a marca do sangue de Cristo. Então a gente tem que dar honra a carregar essa identidade. O inimigo, ele quer deformar a nossa identidade enquanto filhos de Deus. E muitas vezes ele consegue, porque nós abrimos concessões com coisas que nós não devemos e depois trazemos cadeias para a nossa vida, cadeias geracionais para a nossa família que vai seguindo, para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e aquilo fica tudo uma grande confusão. E aí a gente vai dizer que tudo é Satanás. Não, o inimigo só entra na porta que eu abro. E ele não vai entrar porque eu vou fechar em nome de Jesus. Quando eu digo para Deus, trabalha na minha identidade, trabalha no meu coração, trabalha nas minhas limitações, trabalha na minha imperfeição, o Senhor tem acesso e eu sou tratável, eu me rendo ao que Deus quer, e aí a perfeição de Deus vai sendo colocada no meu coração. E quando essa perfeição de Deus é colocada em mim, cada vez que eu me afasto de Deus, cada vez que eu me afasto mais da cruz, eu vou ficando menos parecido, eu vou ficando deformado na minha identidade, no meu movimento enquanto filho de Deus. Quanto mais eu me aproximo da cruz, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me torno parecido com Ele. E é isso que o Senhor quer que a gente aprenda. Só que a vida, as tribulações, as coisas que são colocadas diante de nós, faz muitas vezes que as pessoas não percebam. E o que eu tenho visto muito é que as pessoas reclamam. Isso está ruim, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, isso está esquisito. Por quê? Deus nunca erra. Quando eu parto desse princípio que Deus nunca erra, eu olho para mim. Quando eu olho para mim, eu vejo o quão eu preciso me consertar, o quão eu preciso me arrumar, o quão eu preciso me render para ser tratado por Deus e assumir aquilo que Deus me fez para ser. Um filho amado, segundo a imagem e semelhança de Cristo.
Enquanto eu não rendo isso, eu vou ficar sempre patinando, vou andar em círculos e não vou sair do lugar. E aí as coisas não acontecem, acontece o quê? Uma cadeia de derrota, uma derrota seguida da outra derrota. E aí a pessoa diz, mas eu não sei, não estou em pecado, não faço nada. Você não se deixa tratar na sua alma. Muitas pessoas têm muitos dons espirituais, aí você vê, aí hoje o que a gente vê são muitos escândalos. Quando a gente vai olhar, por quê? Como é que é possível? Não é possível, porque lá no seu, na sua alma, na região das suas emoções, dos seus sentimentos, a pessoa diz, não, aqui ninguém vem, ninguém chega porque eu sou assim. Não, eu não sou assim. Eu hoje tenho que estar melhor do que há 10 anos atrás. A vida do crente é como uma luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito, né? Eu vejo no próprio casamento, eu atendo pessoas, eu escuto pessoas, e quando eu vou ver pessoas que são casadas há 20 anos, há 30 anos, parece que não tem mais casamento, moram na mesma casa, mas não tem comunicação nenhuma. O casamento tem que estar melhor, tem que estar mais apaixonado, porque são mais tempo de convivência. Se não está, eu tenho que parar e olhar para mim, o que eu estou fazendo para alimentar isso e ser benéfico na minha casa. Eu tenho que ser uma avó melhor, eu tenho que ser uma mãe melhor. E se eu não tenho esse sentimento em mim, eu já estou pecando. Porque Paulo vai dizer, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Miserável no que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se eu não tenho para parar e ver, epa, alguma coisa está mal, isso não está batendo certo, né? Não está batendo. Como é que eu vou fazer para conseguir entender o que Deus quer primeiro em mim? Não adianta eu querer entender o outro se eu não estou entendendo a mim mesma. E isso a gente tem que sempre ser humilde. Isso requer da gente, sabe o quê? Rendição ao quebrantamento. Hoje eu vejo muita confusão. O que é obra da carne e o que não é obra da carne. É obra da carne, é adultério, é lascívia, é tudo isso. Mas e o caráter? O caráter é quebrantamento. Se eu sou uma pessoa explosiva, eu preciso pedir a Deus que domine essa explosão. Eu vou ser explosiva quando tem que ser. Eu tenho que, Senhor, me ajuda a não ficar assim alterada. Mas se eu achar que está tudo bem, que eu sou assim, então está muito mal. Isso daí vai tendo consequência. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. Aquilo vai fazendo uma montanha, né? Já viram a Torre de Babel? Eu penso assim, vai começando assim, de repente, quando você puxa, né? Os escombros estão sobre você. E como é que você sai do meio desses escombros? Vai dar muito trabalho para você e para quem vai te tirar de lá do meio. Você vai estar ferido, vai estar comprometido. É igual aquele joguinho de vareta. Quem lembra daquele joguinho de vareta que a gente apertava assim, jogava a vareta e tinha que pegar com a vareta preta? Se mexesse, você perdia, não é? Com muita destreza. E assim é o que Deus quer trabalhar em nós. Como nós estamos. E aqui já começou errado. Por que Judá foi parar lá naquele lugar? Se nós lermos atrás, nós vamos ver que isso tudo começou com uma estrutura familiar descompensada. O que acontece? Jacó, ele exerceu a paternidade dele, mas ele tinha filhos preferidos. E isso é muito complicado, irmãos. Né? Eu não tive esse sentimento porque eu só tenho um filho, mas eu tenho 3 netos, eu amo os 3 iguais. Só que tem neto que vai ter mais afinidade com você pelo seu temperamento. E a gente tem que aprender a vigiar isso. Porque senão a gente causa, sabe o quê? Ciúmes na outra pessoa. E aquele ciúme que é uma coisa ruim, vai gerar comparação, vai gerar competição e vai gerar, sabe o quê? Deformidade. E a gente vai estar sendo um agente não de reconciliação, mas um agente de divisão. A Bíblia chamou cada um de nós para sermos reconciliadores. Quando nós não temos isso dentro de nós, estamos muito maus. Quando a gente causa divisão, quando a gente não causa reconciliação, sobre os nossos ombros vai ter muita coisa ruim, muito peso, muita coisa que não é de Deus.
E ali, aqueles irmãos ficaram com inveja de José. José, por ser tão jovem, não teve discernimento de como lidar com essa divisão familiar. Isso acontece hoje em dia muito. Mães que não gostam dos filhos, pais que preferem a filha ou preferem um filho. E isso tudo está na esfera dos nossos sentimentos, que precisam ser expostos para o Senhor, tratados pelo Senhor, para que a gente venha desfrutar de uma vida abundante. Vai ter conflito, todo lugar que a gente vai tem conflito, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja. Aprender a lidar com esse conflito é o que vai fazer diferença para trazer isso aqui, saúde mental e saúde emocional para a nossa vida. Quando a gente aprende a discernir a situação e não ir contra a pessoa, porque a tendência do ser humano é ir contra a pessoa. Você não pode ir contra a pessoa, porque você está quebrando um princípio que o Senhor mandou a gente amar, até os nossos inimigos. Você tem que discernir a situação e acusar a situação, mas amando a pessoa. É fácil? Nem um pouco. Muito difícil. Porque dá vontade de trucidar, né? Eu vivi várias experiências no meu trabalho, onde eu tive uma chefe que tinha um ciúme de mim, horroroso, com a dona da escola, e as minhas amigas ficavam desequilibradas, porque elas não sabiam como é que eu deixava pra lá. Eu falei, gente, isso diz respeito a ela e não a mim. Isso é maturidade. Quando a gente não tem maturidade, a gente vai sofrer as consequências da imaturidade. O que aconteceu? Como é que Judá começou isso? Começou com uma mentira. Eles foram e jogaram José dentro do poço, né? E depois venderam José como escravo. E chegaram para o pai e usaram de uma mentira, né? Disseram assim, olha, essa túnica daqui você reconhece? Claro, se a gente ler o capítulo 37 para trás, nós vamos ver que eles mentiram para o pai. E a Bíblia diz lá, no capítulo 37, que Jacó se recusou, preste atenção nisso, pega isso para você, se recusou a ser consolado. Hoje em dia, está assim de gente que não se deixa consolar pelo Espírito Santo. Quando acontece qualquer coisa ruim, não se deixa consolar. Vive numa cadeia de depressão, de ansiedade, de angústia, de tudo. Aí você vê a pessoa usada por Deus com visão, com revelação, com palavra profética, e a pessoa, de repente, você vai olhar para a vida da pessoa, está toda detonada. Por quê? Não tem a alma rendida a Cristo. Não tem as suas emoções no quebrantamento, em deixar ser tratada pelo Senhor. E isso é muito sério. Quando eu estou discernindo que existe uma tristeza em mim, eu tenho que buscar ajuda. Não só ajuda profissional, mas ajuda também de oração. E contar para aquela pessoa que está ao meu lado, como eu estou me sentindo. Para que eu possa ser curada pelo Senhor. No meio da igreja, a sabedoria. No meio da igreja, a comunhão. E Deus opera e vai promover a cura. E eu vou me sentir diferente. Então, aquela mentira, aquele movimento foi estabelecido na família de Jacó, e ao ver seu pai angustiado e se recusou a ser consolado, a Bíblia diz que ele se recusou a ser consolado acerca da morte, era quase que uma idolatria. Isso existe hoje? Existe. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em primeiro lugar no nosso coração se torna idolatria. E está assim de gente idolatrando o trabalho, idolatrando o dinheiro, idolatrando o carro, idolatrando a denominação, idolatrando tudo. A gente tem que vigiar muito isso, para que o lugar que Deus quer, que é o nosso coração por inteiro, e seja Ele o primeiro a ter tudo, venha reinar na nossa vida completamente. E aí ele não conseguiu lidar com toda essa mentira, com toda essa confusão. O que ele fez? Ele saiu de cena e foi morar num lugar que não era para ele estar, onde tinha o povo cananeu, onde Deus prometeu aquela terra, porque a iniquidade dos amorreus e do cananeu chegou até o coração de Deus, e Deus resolveu extirpar isso. E aí ele vai começar a sofrer essas consequências.
Você está vendo como é que começou uma coisinha pequenininha, entre aspas, né? Começou uma cadeia de deformação, uma cadeia de iniquidade. Ele não resolveu em contar a verdade. A mentira prevaleceu, né? Muitas vezes nós nos convertemos e não nos livramos das nossas mentiras, né? Às vezes eu costumo falar, existe muita mentirinha cor-de-rosa aí que a pessoa conta, mas o pai da mentira é o diabo. Eu tenho que vigiar isso na minha boca, certo? Aquela mentira, aquela situação que foi armada, não foi crucificada e não foi resolvida. Ficou o quê? Uma torre de Babel, ficou um escombro. E a tendência é só aumentar. E assim também acontece quando o marido trai a mulher, ou a mulher trai o marido e não conta a verdade para que haja perdão, haja conserto e haja libertação. Deus só trabalha na verdade. Ninguém ganha uma guerra contra a verdade. Se a verdade não prevalece, tem mentira. Se tem mentira, tem a mão do diabo. Se tem a mão do diabo, vai ter confusão, vai ter dificuldade, vai ter tormento, vai ter coisa que você pensa que vai conseguir, daqui a pouco você volta para trás, aí você pensa que você vai conseguir e você volta para trás e você vai ficar igual um ioiô, para cá e para lá. E vai dizer assim, ai, eu não aguento mais, ai, quanta luta, a luta foi você que não venceu, porque você não andou na verdade. A Bíblia diz, se nós andarmos na verdade, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele não falou a verdade, ele saiu de cena. E hoje em dia tem muita gente fazendo isso. Não quero lidar com o problema, eu risco e vou-me embora. E deixa aquilo pendurado. Para onde você for, você vai carregar essa cadeia de iniquidade. Se você sai da igreja em confusão, para onde você for, você vai levar essa confusão com você. Você sai de um trabalho brigado, você vai levar essa briga para outro lugar. Pode esperar que daqui a um tempo vai acontecer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele permite, nos atrai com laços de amor e permite que as coisas venham para que a gente se conserte. Para que a gente se conserte. Entendeu? Deus permite isso para que haja conserto e eu aprenda a andar de glória em glória, de fé em fé, até a estatura de varão perfeito. Mas eu preciso discernir o que eu estou fazendo na minha vida. E ele foi para aquele lugar e começou a dar tudo errado. E às vezes a gente vê, por que tudo dá errado? Gente, para pensar. Tem um começo onde tudo começou a se deformar. Por que tudo está dando errado? Sou eu que não tenho poder de iniciativa? Sou eu que não consigo olhar para mim? Sou eu que não consigo ver aonde eu falhei e eu preciso refazer o caminho? Lembra quando Jacó resolveu sair lá de Labão? Lembra dessa história que ele ficou 20 anos lá servindo Labão? Casou com as duas filhas dele, Lia e Raquel, e ele resolveu, depois que José nasceu, ele resolveu voltar. Mas aí o que teve que enfrentar no meio do caminho? Quem lembra disso? Teve que enfrentar Esaú, porque ele deixou pendurado a falta de perdão. Uma hora Deus vai te confrontar e você vai ter que enfrentar aquilo que você deixou pendurado. E a gente precisa ter humildade de dizer, eu deixei pendurado, Senhor, me conserta, porque alguma coisa não está bem. Não está bem. E aí a gente vai trazendo para o nosso ombro cargas que o Senhor mandou a gente deixar do lado de fora. E isso a gente tem que ter muito bem armado. Então ele foi para aquele lugar, montar uma família, sendo que a dele estava toda esfrangalhada. E ele não fez nada para ser o agente do conserto, mas o nosso Deus é um Deus de poder, que mais lá na frente vai oferecer restauração. Entendeu? Estão entendendo ou estou indo muito rápido? Não? Então nós vamos ver que ele quis montar a família dele, mas deixando uma mentira lá atrás pendurada. Isso acontece muito quando as pessoas se divorciam e não crucificam as suas vontades. E não abrem o direito de ter direito. Eu já escutei muito, mas eu tenho direito. Eu escutei uma pessoa falar assim para mim, o marido pediu perdão e ela negou o perdão. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? E aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei, Jesus, se a outra pessoa quer reconciliar, nosso Deus é um Deus de reconciliação, tem coisa, eu preciso crucificar a minha carne, eu preciso pedir ajuda e eu vou conseguir, eu nego o perdão. A vida da pessoa está esfrangalhada, porque negou o perdão
por aquilo que Deus queria que houvesse perdão, né? Diz que perdoou, mas perdoou de boca para fora. O arrependimento genuíno, ele traz transformação. Uma coisa é você ter consciência do pecado, outra coisa é você ter arrependimento do seu pecado. Eu já atendi muita gente, eu sei que eu errei. E daí, o que você faz com isso? Como é que você conserta isso? Crucificando a sua carne e tomando a posição que Deus quer que você tome. Por isso tem muitas pessoas doentes. Tem pessoas que sofrem de doenças crônicas, de dor de cabeça. Pessoas que sofrem cronicamente de insônia. Tudo isso, irmão, se a gente for olhar, tem um fundo emocional de alguma coisa que ficou pendurada lá atrás e que a gente às vezes não quer. A gente quer apagar da nossa memória, quer apagar do nosso sentimento, porque a gente não quer. O nosso cérebro não sabe o que é presente, passado nem futuro. O nosso cérebro não sabe o que é real, o que é virtual. O que a gente bota para dentro é que ele vai entender. E ele vai querer trabalhar para gastar menos energia. Então ele vai querer travar para que a gente não venha discernir aonde é que eu errei, aonde eu deixei o meu machado cair na água. Eu preciso fazer com que ele flutue para que eu veja aonde eu errei, eu resgate e seja resgatada e possa resgatar pessoas. Amém? Então nós vamos ver que ele montou aquela família, ele casou com aquela mulher e vai começar a acontecer agora um monte de tragédia. Vamos lá. No versículo 9, Onã, porém, não queria ter filhos que não tivessem seu nome. Por isso, todas as vezes que se deitava com Tamar, deixava cair o líquido seminal no chão. Todas as vezes que ele ia se relacionar sexualmente com aquela mulher, ele não fazia o sexo como tinha que ser. Ele tirava, ele não queria procriar. E a Bíblia diz que ele fazia para evitar que seu irmão tivesse descendência. E qual era a motivação? Não gerar descendência, não cumprir aquilo que o pai tinha lhe proposto. Quando a gente vê filhos que não perdoam seus pais, você pode ter certeza, a vida vai te tratar como você trata seus pais. A vida vai te tratar, vai te devolver como você trata a sua mãe, como você trata o seu pai. Não importa se seu pai é bom ou se seu pai é mau. A Bíblia diz pra gente honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é dizer tudo bem que você é assim. Eu vou amar você incondicionalmente e vou ser o melhor filho. Com certeza a vida vai te retornar o melhor que tem nessa terra. É o primeiro mandamento com promessa, longevidade. Tem muita gente que morre cedo, quando você vai olhar, traz tantas dores para os pais, tanta coisa, e isso é muito triste. É muito triste. Eu vejo pessoas que se dizem cristãos, que são convertidos, tratar pai e mãe igual cachorro. A gente tem que ter muita atenção a isso. Como tem sido o meu relacionamento com meu pai e minha mãe? Ah, me feriu muito. Olha, engole o choro, derrama amor. Se você vai derramar amor, você está semeando isso. Se você está semeando isso, você não vai poder colher diferente. Ah, eu não consigo. Pede a Deus que você consegue. Pede a Deus que você consegue. Pede a Deus que você consegue. Pede. O Senhor é poderoso para fazer isso. Olha, eu estou no segundo casamento. Eu vou dar um estudo aqui sobre o divórcio. O pai do meu filho era uma pessoa muito complicada. O meu filho tinha uma relação muito difícil com o pai. E eu sempre dizia, isso não vai correr bem, isso daí vai correr mal. Falava. Ele, mas eu não consigo. Falei, vai orar, botava a mão na cabeça, não sei o quê. Até que eu comecei a mudar a minha oração. Falei, Senhor, promove circunstância para que isso seja restaurado. O que aconteceu? Meu filho passou num concurso, teve que morar em Búzios, onde o pai dele vive. Onde ele teve que ficar? Na casa do pai. Aí Deus promoveu a reconciliação. E aí ficou tudo bem. Irmãos, se a gente não é um agente reconciliador, a sua vida vai estar comprometida. Você vai ter problemas financeiros, você vai ter problemas com seus filhos, você vai ter problema na sua igreja, você vai ter problema onde você for, você vai carregar essa divisão com você. E você não vai ser bênção. Nós somos reconciliadores. Esse é o primeiro ministério que Jesus... não tem ministério? Tem sim, da reconciliação. Deus é um Deus de reconciliação. Amém? E nós vamos ver que Deus matou esse filho aqui. Aí esse Judá vai começar a sentir a primeira dor. Qual foi a dor do pai dele? Alguém lembra? Qual foi a dor do pai de Judá? De Jacó? Qual foi a dor? Pensar que o filho José morreu.
Exatamente. Agora ele vai perder o primeiro filho. A vida vai te devolver aquilo que você faz. Se você não gosta do que você está vivendo, reveja o que você tem feito. O que você tem sentido dentro de você. Às vezes, irmãos, Deus promove certas circunstâncias para a gente conhecer o que está dentro do nosso coração. Né? Às vezes eu falo assim, meu Deus, eu não pensei que eu fosse ter esse sentimento. Ai, sai de mim, sai de mim. Tem misericórdia, arranca de mim esse sentimento ruim, que eu tenho até vergonha. Eu não posso nem olhar para mim mesmo. Às vezes eu falo, ai, que terrível isso. Isso é, sabe o quê? Rendição ao poder de Deus. Isso é fácil? Não. Isso você tem que aprender a lidar com as suas misérias, com as suas fraquezas. Isso é maturidade. Quando a gente deixa as nossas fraquezas, as nossas misérias intocáveis, nós não vamos crescer. E não vamos promover crescimento na vida de ninguém. Estão entendendo isso? A dor que ele promoveu lá, que ele foi cúmplice dessa dor, né? Eu já atendi pessoas assim, mas eu só levei a pessoa para fazer aborto. Eu falei, sinto lhe informar que você foi participante desse aborto. Cuidado com aquilo que você aconselha contra a palavra de Deus. Cuidado naquilo que você é cúmplice das obras das trevas. Quando eu sou cúmplice, eu trago para mim aquela mancha do escarnecedor. Entendeu? E aí vai dizer aqui 11, o Senhor reprovou, 10, perdão. O Senhor reprovou essa atitude, por isso também o fez morrer. O Senhor o fez morrer. Ele perdeu 2 filhos, foi dobrado, né, a dor. Ele sabia que José não estava morto. Ele podia dizer, olha, nós vendemos, essa é a verdade. Vamos tentar recuperar o nosso irmão? Porque ninguém está livre de fazer nada errado. Eu faço tanta coisa errada. E eu falo assim, preciso refazer esse caminho. Eu vou lá onde começou essa perturbação e vou consertar. E tem horas que a gente nem tem noção do que a gente fez. Deus precisa promover coisas ruins para a gente, ei, alerta. Sinal vermelho, tem alguma coisa de errado. Eu preciso consertar esse mover. E aí, ele vai sofrer a mesma coisa que ele produziu. E o pai não quis ser consolado. Deus arrancou daquele homem, de repente, aquilo que também podia estar ocupando o primeiro lugar. A gente tem que ter cuidado quando a gente coloca pessoas no nosso coração que não deveriam ocupar o primeiro lugar. Eu já contei aqui que uma vez eu tive tantos ciúmes do meu marido infundado, que eu estava morando sozinha, que coitado, eu não sei como é que ele me aguentou. Eu mesmo não estava me aguentando. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, se ajoelha, chora e se arrepende, porque ele está ocupando o lugar que me pertence. Naquele dia Deus me libertou. Meu marido já estava até enlouquecido. Eu vou ligar para o seu mãe, eu vou ligar para o seu filho, você não está bem da cabeça. Foi um período pequenininho. Ou seja, por quê? Porque Deus não queria que aquilo estivesse acontecendo. E se a gente não se arrepende, não tem como Deus restaurar. Deus restaura quando nós reconhecemos as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas misérias, os nossos erros, que são muitos, e fazemos o caminho de volta. E aí vai dizer, então disse Judá a Tamar, versículo 11, sua nora, vai para a casa de seus pais e permaneça viúva até que Selá, meu filho, cresça. A intenção de Judá era evitar que acontecesse com o filho mais moço o mesmo que havia ocorrido com os 2 irmãos dele. Então Tamar voltou para a casa dos pais dela. Guarda essa informação. Primeiro, ela casou com Er, né? O que aconteceu? Morreu porque ele era perverso. Aí casou com o segundo filho. Morreu porque ele também fez coisa que desagradou a Deus. Então ele encerrou aquela mulher na casa dos pais. Encerrou. Ela ficou condenada à solidão, ficou à margem da sociedade, até que o filho dele crescesse. Depois a gente vai ler que a mulher dele vai morrer. Olha quanta cadeia de destruição. Estão vendo? Olha, passou o tempo e a filha de sua mulher de Judá morreu. Depois que terminou o tempo costumeiro de luto, Judá foi ter com os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com seu amigo Ira, o Adulamita. Vamos parar aí, vamos agora aqui na apostila. O que aconteceu? Casou com o primeiro filho, morreu Casou com Onã, morreu. E depois a sua mulher morreu. Imagina, eu acho que essa pessoa deve ter ficado... A gente lê assim, mas se coloca no lugar dele. Muita dor, vocês não acham, não? Perder essas pessoas todas.
A família ficou desintegrada. Não tem família. Ele ficou largado. Só tem um filho. Não tem mais a mulher e tem quem? Porque, irmãos, o filho a gente cria para o Senhor, não é para o mundo não, é para o Senhor. A esposa, o seu cônjuge, é para a vida toda. Deus não quer o repúdio nem o divórcio. Nós vamos estudar a diferença disso. O que acontece? Os filhos vão, depois voltam com os netos, mas quem vai ficar com você toda a sua existência, a sua velhice, é a sua esposa. Ele ficou o quê? Solitário. Ele já estava solitário, ele saiu do seio da sua família, né? Ele saiu do seio da sua família, ele não conseguiu viver com a culpa. Preste atenção nessa palavrinha, culpa. Toda vez que eu não apresento a Deus as minhas culpas, eu vivo com um fantasma atrás de mim, me perseguindo, sou perseguido e persigo as pessoas. Ele não resolveu a sua culpa. E hoje muita gente é atormentada com depressão, com problemas emocionais por culpa. Umas porque não se deixam tratar, outras porque não se perdoam, que é grave também, e outras porque não deixam o Espírito Santo tratar. Ela tem aquele pecado escondido, tudo que está sob o domínio das trevas, está sob o domínio de quem? Do diabo. Quando eu trago a luz para ser revelado, para ser tratado, está no domínio do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. E Ele vai curar as nossas feridas, vai remover a nossa culpa, porque Ele já pagou na cruz do Calvário o sacrifício perfeito para que eu tivesse o quê? Remissão dos meus pecados e vida abundante. Se eu não tenho vida abundante, vida abundante não é ser rico, não. É ter uma vida feliz, em contentamento. Tem luta, mas todas elas são vencidas pelo poder da cruz de Cristo. Se eu olho para a luta, eu não olho para o Senhor. Se eu olho para a adversidade, eu esqueço que eu sirvo a um Deus vivo. Então eu não posso ter esse sentimento, é o que aquela mulher disse. Eu decidi viver, eu decidi ser feliz, eu decidi viver uma vida com Cristo, uma vida em abundância. Se eu decidir, o Senhor vai me ajudar. Você decide isso hoje? Ah, mas eu sofro tanto, meu filho não me liga. Aí, aquela cadeia de reclamação. O que você tem feito para mudar essa realidade? Aquilo que compete a você, eu preciso fazer. Não dá para delegar e terceirizar aquilo que você tem que fazer. Para de viver uma frase de vitimismo. Quanto mais você fala que está ruim, mais você vai sentir o ruim mesmo. Não é a ausência da realidade, é olhar para a realidade e olhar como Deus olha, né? Imagina, Deus escolheu Davi segundo o coração dele. Ele teve erros como nós também temos. Ele matou, ele assassinou, ele adulterou. Nós somos passíveis de tudo isso. Gente, o pecado dele está na Bíblia. Não saiu mais do que no jornal. Está na Bíblia o pecado dele. Está na Bíblia, todo mundo sabe. O meu pecado precisa ser tratado, arrancado, perdoado, e eu preciso me perdoar. Amém? Porque o Senhor nos oferece uma vida nova, né? Nós somos esse odre novo, onde Ele vai derramar esse vinho novo. Então eu coloquei aqui, a fuga e as suas consequências na história de José. Em vez de resolver o problema com responsabilidade, os irmãos José optaram por fugir, usando mentiras, dissimulação e até atos covardes. Eles, em seus corações, já haviam matado José, antes mesmo de vendê-lo como escravo. Antes deles tomarem uma atitude, eles já haviam matado no seu coração. Muitas vezes a gente mata os projetos de Deus quando a gente não se submete àquilo que Ele quer para a nossa vida. A gente mata e a gente não sabe que a gente matou. E a gente vai olhar, por que aquilo não anda? Porque eu já matei. Eu já reclamei, eu já vi o pior, eu não dei confiança, eu sempre penso o pior, eu sempre acho que o pior vai acontecer. Ah, porque vai acontecer isso, né? Ah, porque tem isso. Aí a gente tem que ter consciência e lidar com os perigos de uma forma sábia, não colocando aquilo como fosse uma montanha. Senão, é igual um ditado que tem em Portugal: a montanha pariu um rato. A gente viu um problema tão grande que, em vez de parir um gigante, já pariu um ratinho. E a gente acha que está parindo ratinhos porque a gente vê que parece que aquilo nunca vai acabar.
A gente precisa ajoelhar e dizer, Senhor. E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes Deus começa a não falar nada. Fica em silêncio até você se aquietar. Até você ter consciência daquilo que Deus vai falar para você. É fácil, irmão, nem um pouco, mas com uma oração, com um quebrantamento. O que é quebrantamento? É rendição. É dizer para o Senhor, eu não consigo. É dizer assim, Senhor, está difícil, eu tenho culpa. Eu não consigo me livrar disso, como é que eu faço? Me ajuda. Vai ajudar. Vai ajudar. O Senhor é fiel para ajudar nas nossas fraquezas. Mas se você não reconhece nenhuma delas, Ele não tem como ajudar, porque Ele não arromba. Ele bate a porta, espera que a gente venha dizer para Ele o que a gente quer e o que a gente precisa. E aqui eles mentiram, eles mataram José, né? Venda de José é um ato de traição. Venderam o irmão caçula e encobriram um crime com mentira. Um abismo chama outro abismo. Hoje é uma mentirinha assim, amanhã é uma mentirinha assim, depois é um mentirão assim. Sempre o pecado é acompanhado de mentira. Pecado, quando a pessoa está dominada pela mentira, pelo engano, aquilo vai sendo acompanhado por outras coisas. E quando você vai ver, a pessoa está cercada, está enredada, e você arrancar aquela pessoa de lá, dá trabalho. É possível sim, mas dá trabalho. E ninguém está querendo ter trabalho. Hoje em dia, aperta o botão do micro-ondas, já sai pronto. Você ora hoje, o que Deus está tendo no minuto seguinte? Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha no tempo dele e de acordo com a nossa disponibilidade. Claro que tem coisas que Deus faz porque Ele é soberano e faz e pronto. Mas tem muita coisa que requer a nossa disponibilidade. E a gente às vezes não está disponível. Então, uma família disfuncional, onde tinha comparação, onde tinha preferência, onde você verbalmente, às vezes, eu vejo, às vezes, pessoas famílias grandes, que o pai e a mãe preferem um filho, chegam até a dar herança para um filho e não dá para outro. Gente, isso vai causar tormento. E aí, esse tormento vai passando para a próxima geração, para outra geração, para outra geração. E nós precisamos quebrar esses padrões. Se eu creio em Cristo, se eu sou filha do Deus Altíssimo, eu preciso ter a minha identidade formada como filho de Deus. Nós vamos falar sobre essa identidade aqui. Então, nós vamos ver que a culpa, os atos dos irmãos não apenas destruíram a paz da família, mas também deixaram uma marca de culpa, desonra, que acompanhou por muitos anos. Deus teve que esperar aquele tempo todo, acho que 20 anos, para lá na frente resolver isso. E muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente espera 20 anos, 10 anos por alguma coisa acontecer, porque o nosso coração não está disponível para o arrependimento verdadeiro. Não está disponível para o trabalhar de Deus em largar as nossas bagagens, em largar as nossas críticas, em largar a nossa autossuficiência e dizer, Senhor, eis-me aqui, gera em mim o que o Senhor quer. Amém? Então, ali começou. Como é que ele foi? Deus começou. A Bíblia diz que Deus nos atrai com laços e cordas de amor. Essa dor que ele sentiu, talvez ele na hora não tivesse consciência do que estava acontecendo. E vai culminar o quê? Ele agora, sem mulher, ele vai procurar uma prostituta. Vocês estão vendo como é que esse espírito começa a trabalhar lentamente e um abismo vai chamando outro abismo? Gente, a gente precisa discernir aonde nós temos errado com a nossa boca, com aquilo que a gente tem falado, aonde nós temos errado com aquilo que a gente tem agido. Às vezes a gente não fala, mas toma ações que não agradam ao Senhor. Seja dentro da nossa casa, seja também no nosso trabalho. Principalmente porque na nossa casa a gente é o que é. Tem muita gente que na igreja é simpático, é muito simpático, agradável, mas em casa é o sangue de Jesus sem poder. É outra pessoa. Parece até aquela casa de Naamã. Ele era o general todo lindo e maravilhoso. Quando ele tirava a roupa, ele tinha lepra. Só a mulher dele via a lepra dele. Dentro da nossa casa, as pessoas veem quem realmente a gente é. Se a gente não tem, se a gente é duas pessoas, você vive uma mentira. Ou você é o que você é, ou você é o que você não é. Eu sou o que eu sou. Em casa, no trabalho e na igreja. Eu posso sim ser mais efusivo em casa ou menos efusivo, mas eu sou o que eu sou. A minha essência
não pode mudar, né? A gente tem visto esses escândalos aí, né, de pessoas que dizem que falam do pecado dos outros, mas elas têm o telhado dela todo ferrado. E aí não tem temor de Deus, porque está acusando o pecado do outro quando ela mesma tem esse pecado. Há muito tempo atrás, vocês não devem lembrar, não sei se a Emília lembra, nossa, isso foi na década de 80. Haviam 2 pregadores muito famosos, Jim Bakker e Jimmy Swaggart. Eles faziam um programa de televisão. E um ficou contra o outro, ficou acusando o outro. Então botaram, acho que detetive, e parece que descobriram que o Jim Bakker, ele era adúltero, não sei mais o que, e o Jimmy Swaggart tripudiando sobre o pecado dele, espalhando isso como se fosse uma vitória. Triste. Triste. O que aconteceu? Botaram um detetive e descobriram que ele também tinha esse mesmo pecado. Cuidado se você acusa o outro, se você tem esse pecado. Aquilo vai te perseguir, vai te alcançar e vai ficar, ó, em praça pública. É o que a gente tem visto aí. E é triste isso. Então a culpa e o remorso, os atos dos irmãos, não destruíram só a paz da família, mas também deixaram uma marca de culpa e desonra. Toda queda, espiritualmente falando, é uma escada com muitos degraus. E a primeira coisa que caracterizou a queda foi a fuga de Judá. Toda queda não é assim de hoje para amanhã. Ah, fulano de tal aconteceu, caiu nesse pecado. Foi de hoje para amanhã? Não. Aquilo já vinha se distanciando de Deus devagarinho. Quando você vai ver, a pessoa está caída no chão. E a gente não pode se vangloriar disso. A gente tem que ter tristeza, porque a igreja do Senhor é uma pessoa que aceitou Jesus. Aí você, como é que faz isso? Tem outros pecados também que a pessoa faz. A gente vai lá e resgata a pessoa, em nome do Senhor Jesus. Entendeu? O que é fácil acusar. As pessoas adoram acusar para dizer assim, olha como eu sou espiritual, eu sou top. Você está sujeito a todas as mesmas coisas. Você não pode se aliançar com isso e nem achar que isso é bom. Esse é o grande perigo. Estão entendendo? Esse é o grande perigo. A pessoa olhar, achar que o outro fez e pode fazer também. Por isso que na internet a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Eu já escutei pessoa falar assim, uma pessoa assim, mas eu estava quase traindo a minha mulher, quase, por um milagre, por uma coisa eu não traí. Gente, isso vai para a internet, escuta crente e não crente. Tem que ter cuidado, mas se ele é tão top, tão espiritual e faz, eu também posso acontecer comigo. Olha que porta terrível. Cuidado aquilo que você fala. Uma coisa é falar aqui no grupinho pequeno, outra coisa é você botar para todas as nações escutarem, porque a internet a gente não sabe, alcance em tempo real, vai para tudo que é lugar do mundo, agora já tem tradução simultânea, e Deus já cobrar tudo aquilo que sai da nossa boca. Então, a culpa e o remorso é uma escada que nos leva para o abismo, e muitos crentes que às vezes não estão em pecado, estão direitinho com o Senhor, querem ser transformados, carregam consigo essa culpa e não discernem isso, precisam discernir para largar essa bagagem que não pertence. O Senhor já nos perdoou de todo o pecado. O sacrifício de Jesus foi completo, inteiro, integral, para que a gente desfrute de uma vida feliz. Eu decidi viver. Você tem o dom da vida, você decide viver, reclamar ou morrer. Eu decido viver. Se você decidiu, Deus vai honrar a sua decisão. E aquela frase daquela mulher eu peguei para mim. Eu decido ser feliz. Eu decido ser alegre. Eu decido viver. Porque eu tenho o Rei da Glória que trabalha a meu favor. Gente, mulher fez 103 anos, está lúcida. Eu quando eu li aquilo, eu falei, Deus é lindo. Ela falando do Deus de Israel, Deus é lindo. Deus é lindo. Você consegue contemplar a glória de Deus, como é lindo e queira para a sua vida. E aí você vai se sentir feliz e completo. O que é uma pessoa completa? É uma pessoa madura, que está disponível para o serviço do Senhor e que consegue entender o que está acontecendo consigo. Então, aquela dor que ele promoveu lá com o pai dele, ele sofreu 3 vezes mais. E é assim que Deus faz, gente. As pessoas acham, isso é muito sério que eu vou falar agora, as pessoas estão acostumadas com as bênçãos de Deus, mas não estão acostumadas com o juízo e a justiça de Deus. Deus é justo juiz, Ele tem justiça e Ele faz segundo o seu querer.
para nos consertar, Ele permite essa justiça na nossa vida. E a gente precisa ter muito cuidado. E quando a gente vê que a justiça de Deus, a correção de Deus está sendo aplicada, a gente se rende para que Deus, Davi falou assim, eu prefiro a mão de Deus porque eu confio nas suas muitas misericórdias. A misericórdia é uma coisa que eu merecia, eu merecia sofrer a pena, mas o Senhor suspende a pena. Né? O Salmo 51, ele vai dizer que ele se alegrou com Deus da salvação e ele se alegra com essa correção. Ele sabia que Deus estava corrigindo ele. Só sabe quem tem intimidade com Deus. Só discerne quem consegue entender, quem tem intimidade com Deus, quem realmente conversa com o Senhor. Mas se você não tem intimidade, busque e peça alguém para te ajudar. A gente está aqui para ajudar, para caminhar junto, o pastor, a pastora. Estão aqui para caminhar junto, para a gente confessar as nossas deficiências, para a gente entender por que muitas coisas estão acontecendo. Às vezes a gente não quer entender, a gente não quer nem tocar, porque a ferida está exposta e a gente não quer. Quando já tem uma ferida, a gente não quer, ai, dói, ai, não toca aí que dói, né? Igual uma unha encravada, fica lá um tempão que você não arranca. Vai dar fungo, vai dar ruim, tem que ser arrancado. A culpa, remorso, tudo isso não vem do céu, vem do mal. Isso não pode conviver conosco, com a nossa alma, com a nossa essência, para que a gente tenha uma vida limpa, uma vida feliz. No nosso semblante fica diferente. O nosso semblante é mudado. Às vezes a pessoa está com aquela coisa, você olha para a cara da pessoa, não adianta passar um monte de creme, fazer plástica, a pessoa está com o semblante descaído. Por quê? Porque perdeu a alegria, perdeu a graça, não valoriza as coisas do alto e a pessoa fica trancada, opressa e não avança. Não, e tem uma vida, sabe o quê? De andar em círculo. Não sai do lugar. Não sai do lugar, se esforça. Tudo que Deus faz não tem o nosso esforço, porque é pela graça dele. Eu preciso entender isso. Amém? Eu preciso entender isso. Antes de aprofundar na história, é essencial refletir sobre a identidade, pois muitos conflitos e decisões equivocadas surgem da falta de compreensão de quem nós somos em Deus. Quem nós somos em Deus? Você sabe o que Deus diz a seu respeito? Que você é filho amado, que você é mais do que vencedor, que você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tudo isso você é. Você tem consciência de quem você é em Deus? Se você não tem, você precisa ler a palavra. Vem à escola bíblica. É porque é aqui que a gente senta para aprender a colocar as nossas dúvidas e glorificar o nome do Senhor. Isso requer também, sabe o quê? Tempo, disposição. Tem gente que fica na internet 10 horas, vê série, maratona série. Eu escuto, maratonei série, maratonei, mas não maratona a Bíblia. A gente tem que pedir para ler a Bíblia, parece que está fazendo um esforço para estar levantando 100 quilos. Não espere que a sua vida vai ser abundante, porque você não conhece a Deus. Como você vai passar a eternidade com Deus que você não conhece? Você quer passar a eternidade com Deus que você conhece? Como é que Deus atua? Como é que Deus age? Isso está tudo na palavra dele. Se a gente olhar, Deus deixou tantos exemplos, né? Muitas vezes a gente convive com pessoas que às vezes tem uma falência no casamento, ou uma falência familiar, e a gente olha assim, meu Deus, a pessoa ajuda daquela forma, aquilo ali é um exemplo para eu não seguir essa receita de bolo. Vai dar ruim. A gente precisa também olhar aquilo que está ao nosso redor. Aprender a olhar com os olhos do Senhor, não com os olhos da acusação. Porque na medida que você acusar, você vai ser acusado também. Entendeu? É assim. Deus, ele não enxerga como a gente enxerga. Deus enxerga o nosso coração. Imagina, Paulo perseguiu a igreja veementemente. Imagine, quando falou assim, vai lá na rua tal, para encontrar com Paulo, porque ele é um vaso precioso. O crente que escutou isso, não é um vaso precioso, perseguiu, está matando toda a gente, é um vaso. Deus podia contar com ele, sabe por quê? Porque Deus viu que ele estava disposto a morrer pela palavra e dar tudo o que tinha. Quando ele foi alcançado, olha o que ele foi nas mãos do Senhor. Por isso que a gente não pode julgar nada. A gente julga sim o pecado, mas a pessoa a gente tem que ter misericórdia. E quando a gente não tem, esse mesmo julgamento vai vir sobre as nossas vidas.
aquela pessoa assim, assim, assado, é isso, aquilo outro. Você vai sofrer tudo isso, então é melhor não seguir por esse caminho. Para você ter uma vida leve, uma vida tranquila. Deus não quer que a gente diga, montanha russa, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está bem, outra hora está mal. Deus quer o quê? Constância, perseverança, o que a Bíblia diz. Constância, perseverança, guardar as coisas, constância, perseverança, constância, perseverança. Se você hoje está muito bem, amanhã você está muito mal, você vive sempre oscilando. Assim? Aperta, segura. Alô? Você vive sempre oscilando, você precisa de cura do Senhor. Amém? Estão entendendo? Então, a imoralidade, né? Antes de aprofundar, a imoralidade é um dos principais meios usados por sistemas malignos para distorcer e destruir a identidade humana. Nós, na aula que vem, vamos falar sobre imoralidade, porque o que vai acontecer? Ele vai procurar uma prostituta, um abismo chama outro abismo, ele desconectou com a família. Toda vez que a gente desconecta com a nossa família, vai dar ruim. Eu vejo muitas pessoas que valorizam estar na igreja o tempo inteiro e tudo desconectado com a família. Vai dar ruim. Desconectado com o filho, desconectado com o marido, desconectado com a mãe, desconectado com o pai. Isso não é de Deus. O projeto inicial do Senhor é a família, através do casamento. Então ele desconectou com a família, desconectou com o irmão, desconectou com o pai. Qual foi o caminho que ele seguiu? Da imoralidade. E a imoralidade é o que mais tem feito escândalo hoje em dia. A imoralidade não é só sexo fora do casamento, não é só adultério, não. Tem outras imoralidades aí, tem a pornografia, tem também a pessoa que rouba o seu chefe, rouba a nação, não pagando os impostos, mente, adultera, às vezes carteira de trabalho, adultera uma verdade. Isso é imoral também. Isso está fora da moralidade. E nós não podemos fazer pacto com isso. Se o governo do Brasil diz que o imposto é tanto, eu tenho que pagar aquele imposto. Eu não posso fugir aquele imposto. Eu estou roubando o Estado. Isso é roubo. Isso é imoral. E aí as pessoas vão arrumando cadeias. Vão formando cadeias de iniquidade. E de repente aquilo desmorona de uma só vez. E a pessoa fica debaixo dos escombros. Como que você arranca uma pessoa de lá? Cara, dá muito trabalho para quem está tirando e para quem está lá embaixo. Dá trabalho. Requer tempo. Isso não é de hoje para amanhã. Né? Uma pessoa, vou dar um exemplo, que faz uma transição, muda de sexo, toma aquele monte de remédio. Como é que você vai voltar ao original? Dá trabalho? É de hoje para amanhã? Não. Tem que desintoxicar o corpo todo. Uma pessoa que cheirou crack o tempo inteiro, como que ela consegue? Ela vai ser liberta, mas o corpo dela está com crack, o corpo dela está com cocaína, as artérias dela estão comprometidas. É de hoje para amanhã? Não. E hoje nós queremos tudo de hoje para amanhã. Esse é o grande problema. A nossa posição é começar com pequenas coisas, com pequenos gestos, e desses pequenos gestos transformar em grandes gestos, até que nós venhamos a caminhar como o Senhor mandou a gente caminhar. Se eu não consigo, esses dias eu estava conversando com meus netos, falou assim, vocês estão muito desorientados, desorganizados, vocês têm que arrumar as coisas de vocês, aqui eu como, olha ali o coisa jogada no chão, olha, a vovó está sendo chata, exatamente. Olha, eu fiquei tão feliz, eu dei uma apertada neles, quando foi, ontem, era 10 horas da noite, eu vi uma chamada do meu neto. Falei, o que aconteceu? O que foi? Olha, fez uma chamada de vídeo. Estou arrumando minha gaveta toda, como você falou, a blusa enrolada. Eu falei, merece um prêmio, eu vou premiar você. Parabéns, estou muito orgulhosa. Dei vários elogios. Vou te dar um presente. Eu não quero, não, mas eu vou premiar você, para você entender que você está fazendo certo. Irmãos, uma coisinha passa em branco, quando vai ver, está desse tamanho. A gente precisa estar atento, a gente vive os últimos dias e agora está difícil mesmo, está trabalhoso, está cansativo. Você tem que falar a mesma coisa, tem que pregar para crente, não pregar para incrédulo. Isso cansa, mas você não pode deixar de falar,
porque Deus chamou você para ser o quê? Reconciliador. Deus chamou a gente para ser o quê? Reconciliador. Toda vez que eu divido, eu vou ser dividido. Toda vez que eu saio do projeto original de Deus, aquilo vai me perseguir. Então vamos reconciliar com a nossa família, vamos reconciliar com os nossos familiares. Paga o preço. Te fez mal? Paga o preço. Uma coisa você vai analisar. Tem coisas que você vai perdoar, você vai reconciliar, mas você talvez não vai dar tanto acesso para aquela pessoa à sua vida. Mas você precisa perguntar para Deus, porque você precisa ser esse exemplo, amém? Na semana que vem nós vamos falar sobre o episódio da imoralidade, vamos tratar sobre tudo isso à luz da palavra de Deus, como uma pessoa chega nisso, como uma pessoa sai disso, o que aconteceu, qual é a consequência da imoralidade na vida de uma pessoa. E a gente precisa jogar tudo isso fora. Por isso que às vezes a gente vai olhar assim, fulano de tal, o filho de fulano de tal está naquele caminho de homossexualidade, está naquele caminho de imoralidade, porque a homossexualidade é imoralidade, mas tem outras imoralidades que estão no mesmo patamar. Só que sair desse lugar, talvez para uma pessoa que é viciada em pornografia seja mais fácil do que sair do lugar de homossexualidade. Mas é tudo imoralidade, é tudo mesmo saco. Age de formas diferentes. E a gente precisa discernir isso para arrancar a pessoa daquele lugar. É possível? Sim, porque o nosso Deus cura todas as nossas feridas. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído, né? Quando Ele der a sua alma, não é o seu espírito, quando Ele deu a sua alma, verá o seu trabalho e ficará satisfeito. A alma é aquilo que a gente é, as nossas emoções, entregar a nossa alma, é tudo aquilo que faz parte da Lúcia, o meu jeito de ser, o meu jeito de expressar. Eu preciso me render integralmente ao Senhor, porque se eu não fizer isso, eu vou carregar fardo que não é meu. E vou fazer com que as pessoas carreguem, então elas vão olhar para mim. A neurociência já explica que a gente tem neurônios espelhos, que as pessoas olham para a gente e repetem um padrão. Por isso que é bom, você vai ser um padrão restaurado, um padrão de vinho novo, um padrão de odres novos, para que as pessoas olhem e vejam que você recebeu do Senhor tudo que você tem. Amém?